meu timão. Aqui é o Vinícius e aí, né? Beleza? Saudações corintianas. Saudações corintianas, mais um, tá começando saudações. Hoje especial de eleição. O sabadão tá aí, o Corinthians decidirá o seu novo presidente. Vamos explicar um pouquinho de cada candidato e como funciona a eleição do Corinthians. Antes de tudo, é bom a gente esclarecer que, embora a torcida do Corinthians seja muito grande, a gente tá falando aí de mais de 130 milhões de torcedores, o universo de votantes, de quem pode eleger o novo presidente é bem pequeno, é bem inferior. A gente está falando aí de 3 a 4 mil sócios adimplentes que podem votar, que têm direito ao voto. Quem é sócio há mais de 3 anos, então se eu entrar hoje de sócio lá no Corinthians não vou poder votar. E é sócio do Parque São Jorge, Exato. Não é do fiel torcedor. Não tem nada a ver, são coisas distintas. E quem normalmente é sócio ali, às vezes nem tem muita relação com o Corinthians, principalmente futebol. São às vezes moradores alguns corintianos assíduos que fazem questão de ter a carteirinha de sócio do clube, e alguns são simplesmente moradores da região, até a gente que não torce para o Corinthians, mas são essas pessoas que estão ali dentro do clube há mais de 3 anos, com a conta em dia, pagando a mensalidade em dia, que escolhem quem vai ser o presidente, que vai mandar em tudo, no futebol, no vôlei, no Parque São Jorge, no fiel torcedor, na camisa do Corinthians. E hoje, até hoje, esse é um ponto que nenhum dos candidatos que a gente vai falar, nenhum deles toca nesse assunto de fiel torcedor com direito a voto. Assim. Existem alguns clubes no Brasil, poucos na verdade, acho que o Internacional é assim, mas é justo seria, porque o cara que compra ingresso, o cara tá se acompanhando futebol, compra a camisa do Corinthians, vai na arena e não pode escolher quem é o presidente do clube. Para começar, vamos citar aqui quem é candidato à presidência do Corinthians agora, pelos próximos 3 anos. Eu falo agora porque às vezes um é impugnado. Exato, a gente tá no momento, tá difícil. Inclusive a gente vai falar disso aqui também. Então são 5 candidatos. O André Sanches é o candidato da situação, que faz parte do grupo Renovação e Transparência. Já foi presidente, 2007 a 2011. Como oposição tem Antônio Roque Stadini, Romeu Thomas Jr., Felipe Isabella e Paulo Garcia. Então, diferente das últimas eleições, que foi basicamente uma situação versus uma oposição, agora é a situação disputando voto com 4 candidatos da oposição. A gente entrevistou 5 candidatos, o meu timão. Tem uma playlist aqui no YouTube, a gente vai colocar um card. Série Presidenciáveis, que a gente entrevistou cada um dos candidatos, e depois o Paulo Garcia. Começando pelo Sanches. Sanches começou conversando com a gente falando de um processo de transparência, que é o nome da chapa dele, e prometeu um balanço mensal do Corinthians, falando mês a mês o que está entrando e o que está saindo ali, basicamente. E além disso, uma coisa que ele pretende colocar em prática é finalizar o CT da base, que está há quantos anos ali sendo construído? Muitos anos. Segundo ele é candidato porque o grupo deles insistiu para que ele fosse candidato, ele não queria, e ele está fazendo esse sacrifício de ser candidato à presidência do Corinthians. É uma tentativa, segundo ele, de apaziguar a divisão política dentro do... Segundo ele, lá dentro do Parque São Jorge, as coisas estavam muito dissidentes, então ele, junto com o grupo, decidiram que ele era o melhor nome a ser candidato à presidência da situação. O que me chama a atenção é ele justamente ter essa proposta de divulgar mensalmente o balanço, porque o clube não divulga mais os relatórios financeiros. Então, na verdade, começou a ser divulgado esse relatório de sustentabilidade na gestão do Sanches. E de 2008 até 2014 foi divulgado anualmente um relatório ali, um balanço um pouco mais específico, um pouco mais detalhado das finanças do clube. Mas na última gestão do Roberto de Andrade pararam com isso. Outra coisa que a gente perguntou para ele, a gente perguntou para 5 candidatos sobre a relação do Corinthians com a Omni. E ele foi um dos de defender o contrato atual. Falou que basicamente hoje a divisão é 60% do Corinthians, 40% da Omni, mas que os custos ficam com a Omni e por isso está uma relação de um acordo comercial equilibrado, pelo menos é o que ele acredita. O segundo candidato, quem? Pode escolher. Eu, Isabella. O segundo candidato, Isabella, que é um nome novo dentro do cenário político do Corinthians, mas que está chamando a atenção de parte da torcida. A gente fez algumas enquetes no meu timão para saber a opinião da torcida e intenção de voto. Na verdade, sendo bem sincero, não significa muita coisa. Só a pessoa que está no fórum do meu timão não é a mesma pessoa que é sócia do Corinthians. Lá o pessoal é um público bem diferente, público mais velho, um público que está frequentando e que conhece os candidatos. Mas dá pra ter uma noção do que é a torcida, pelo menos que acompanha o futebol fora do Parque São Jorge, que eles têm de... o que dá pra gente avaliar desses gráficos é que o Felipe Isabella é o candidato que tá mais crescendo em relação à torcida, em relação àquele torcedor que não tem necessariamente
obrigatoriamente direito ao voto. Então é um cara que está acompanhando as propostas desse candidato, que está se identificando, né, vendo que o Corinthians pode vir a ser com esse candidato no poder, então acho que é um pouquinho por aí. Bom, o Isabella, assim como o Sanches, começou falando em relatórios, em ter uma transparência dentro do clube, voltar a divulgar o relatório de sustentabilidade, que é ter uma transparência mesmo na gestão do clube, assim. Ele não fez grandes propostas, até pelo fato talvez de ele ser advogado, saber que você não pode, por exemplo, o contrato da Omni está prejudicial, vamos supor, não pode simplesmente mandar a Omni embora, tem um contrato a ser zelado. Então, o que ele prometeu foi basicamente olhar tudo isso e ver o que tomar melhores decisões para o clube. Em relação à Arena Corinthians e Odebrecht, ele disse sim que é uma ideia dele dar um fim nessa relação. É claro, como a gente volta a falar, tem muitos termos, tem muitas coisas por trás, só que a ideia dele é sim dar um fim nisso, ver o que a Odebrecht precisa fazer na Arena Corinthians em termos de obras, em termos do que foi feito, o que não foi feito, o que foi mal feito, e aí depois disso dar um fim, cada um seguir a sua relação. É uma coisa um pouquinho difícil de acontecer, mas enfim, é uma proposta dele. Ainda sobre a Arena, ele considera que R$40 é um preço razoável pro ingresso do Corinthians, mas não pensa em baixar isso, só pensa em tornar esse ingresso de R$40 em outros lugares do estádio, porque essa parte que lota, realmente, que vende com ingresso a R$40, R$50, com pior torcedor vai para 30, 33. Sobre a relação da Omni, ele falou que o sistema funciona, que é o de venda de ingressos, de controle e tudo mais, mas que seria bom rever a parte comercial. Romeu Thoma Júnior, ele é um nome novo dentro da política do clube e a proposta dele é acabar com intermediários entre o clube e o torcedor, assim. Dos candidatos, é quem tem o plano mais agressivo de propósito, a gente pode dizer assim. É um cara que está batendo de frente com o Andrés, com as principais propostas que o Andrés tem feito por aí. E ele, assim, não perde meio tempo para falar, não. Ele, inclusive, ele se coloca como o único candidato que não teve acesso aos últimos contratos da Arena Corinthians, porque ele era só conselheiro, não era membro do CORE, não era membro do Conselho Deliberativo. Então é um candidato que tem sido agressivo nessa parte. Ele fala em acabar com o intermediário, inclusive a Omni. E ele também fala sobre Fazendinha, que é um lugar que pretende, segundo ele, revitalizar ou reformar para ter casa de show, para colocar jogo da base, para colocar jogo de futebol americano. Tem bastante coisa que dá para fazer, por exemplo, na Fazendinha, e o estádio hoje é fechado, basicamente. Quando tem jogo do Corinthians da base, só sócios do Parque São Jorge que podem entrar lá, porque são sócios do Parque São Jorge, mas não há bilheteria, assim, não tem condições para isso. Quarto candidato, Antônio Roque Cittadini. Já foi vice-presidente do Corinthians lá no início dos anos 2000. É também aí um dos candidatos da velha guarda. E se a gente for, de novo, voltar naquele universo fechado de sócios do Corinthians, é um dos caras aí que tem mais condições de brigar ali pelas primeiras colocações, vamos dizer assim, da eleição. Ele, assim como o Paulo Garcia, que a gente vai falar daqui a pouco, quase ficaram fora da eleição. O que aconteceu? O Cittadini é membro do Tribunal de Contas do Estado e por isso os outros candidatos entenderam que, por ele ter esse cargo lá, ele não podia participar da eleição. Isso não faz muito sentido. Sendo que ele participou já das eleições passadas. Exato. E outros candidatos também têm cargos ou... Ele entendeu como jogo político, entrou na justiça e conseguiu uma liminar para participar da eleição. É o único que defende que o jogador da base seja 100% do Corinthians. O que isso significa? Ele quer acabar com aquele fatiamento, né? Porcentagem, o jogador pizza que pertence 10% de um, 10% de outro, enfim. Existe uma lei hoje da FIFA que proíbe isso, só que aí os empresários vão lá, registram esse jogador por outro clube, enfim, isso segue. Então a ideia dele é que os jogadores, quando vier para o Corinthians, garoto, lá pelos seus 16 anos, a porcentagem dele seja do Corinthians, só do Corinthians. O que, se a gente for pensar hoje em dia, isso, cara, praticamente não existe, porque o jogador já chega fatiado. Contanto que os outros candidatos falam nesse jogador ser 80% do Corinthians, é um pouquinho mais pés no chão, digamos assim. Cittadini criticou bastante a gestão da Arena Corinthians e o marketing atual do Corinthians. Segundo ele, o Corinthians foi campeão brasileiro sem um patrocínio master, o que é inaceitável. E ele critica também a gestão da Arena, falando que a gente está indo para mais uma Copa do Mundo agora em junho e julho. 2018. E desde a Copa do Mundo de 2014, o que mudou na Arena Corinthians? O estádio ainda tem coisas para acabar, não saiu name rights, ele critica, faz umas críticas a esse ponto.
mas não faz uma promessa de, não, vai ser assim, assim, assim. Só aponta esses problemas nesse ponto. Outro questionamento dele é também sobre a Omni, que ele fala que a Omni nasceu dentro do Corinthians e até hoje tem um cliente que é o Corinthians. Então, a Omni vem sendo atacada por muitos lados ali dentro do clube. E uma última coisa sobre o Cittadini, ele promete que as reuniões da diretoria, aquelas reuniões que tratem de assuntos que não possam ser de conhecimento de todos, que essas reuniões serão gravadas e serão transmitidas online pelo site do Corinthians. É uma coisa também curiosa pra gente pensar. Também é nessa parte de transparência, ele bate muito nessa tecla durante essa campanha. Por último, mas não menos importante, Paulo Garcia. Ele que entrou no... foi o último candidato a anunciar sua candidatura. Pegou até a gente de surpresa, a gente já tinha feito a série Presidenciáveis, teve ali que fazer um emendo ali, teve que trabalhar lá. Ele disse basicamente que não tem acesso também às contas, contratos, às contas do clube, e que com isso ele não pode fazer grandes promessas sem ter isso em mãos. Falou, olha, vou poder saber o que eu vou fazer quando eu assumir a presidência, se eu assumir a presidência. Então ele não faz grandes propostas, mas ele fala que a primeira coisa que ele pretende fazer é colocar uma auditoria dentro do clube ali para, assim que chegar, para saber a condição realmente real do Corinthians a nível de contas a receber e contas a pagar. Ele fala também sobre a Fazendinha, né? Ele pretende usar para uma casa de shows e ter eventos ali, mas que também não dá para saber muita coisa, porque precisa ver com a prefeitura se é possível fazer isso ou não, se precisa de um estacionamento, se precisa de uma segunda entrada. Teria que ser analisado. Então, por isso ele não fez nenhuma grande proposta, cravou nada, assim. O Paulo Garcia, que teve sua candidatura impugnada pelo Conselho Deliberativo, ele chegou a ter a impugnação recomendada pela Comissão Eleitoral por prática de compra de votos. Foi quase uma semana, foi agora na última segunda-feira. Ele admitiu ter usado o cartão de crédito para pagar os débitos de associados que estavam em situação de inadimplência. O que significa? Significa que ele tem um cartão de crédito com um limite bom. Poderoso. Um limite bom, e ele tem bastante amigos dentro do Parque São Jorge. Exato. O que a Comissão Eleitoral classificou como compra de votos. Porque em troca dele quitar essas pendências, aproveitando a campanha de anistia promovida pelo clube lá em dezembro, que ali quem quitasse suas pendências naquela semana tinha 50% de desconto, ele aproveitou a situação para quitar essas pendências dos sócios e assim obter votos na eleição. Ele se defendeu, ele admitiu publicamente ter feito isso, mas defendeu que outros candidatos tinham feito isso. O próprio André Sanches teria recebido um cheque de 200 mil de um agente de futebol também. Essa situação ocorreu, tá tudo no meu timão para vocês lerem aí. A justiça entendeu que ele poderia concorrer, porque ele ainda não havia sido culpado, condenado pelo caso, então ele segue também no páreo. Outro ponto que ele tocou foi em tentar fazer do Parque São Jorge, do clube social, algo menos oneroso para o clube, para o Corinthians, para a marca Corinthians. Então hoje o clube social dá prejuízo para o Corinthians e o que ele pretende fazer é colocar mais sócios lá dentro. Como? Fazendo novas atividades, diversificar esse público, colocando atividades para as mulheres. Ele sugere um crochê, o que poderia sugerir uma coisa melhor. E aí, mulherada, querem crochê no Parque São Jorge? A gente tava falando assim que atividade seria legal, às vezes aula de zumba, yoga, pilates, olha lá. Então, atividades melhores, né? E ele também cita em atividades para terceira idade, que eram sócios que faziam parte do Corinthians há anos atrás, mas deixaram de ir porque não tem mais uma atividade que comporte o estilo de vida da pessoa. Ou seja, fazendo um resumão disso daí, o que a gente tem percebido é que os candidatos têm focado sua campanha justamente no clube social, que é quem vai render votos a eles. E assim, o que eles têm atacado a gestão da Arena Corinthians, e pouco se fala do departamento de futebol. Hoje é unanimidade entre os candidatos que eles precisam manter o Carille no comando do clube. Sim. Também a diretoria, o Alessandro tem a confiança deles, embora o Andrés não admita isso publicamente. Ele fala inclusive que vai trazer outros ex-dirigentes. Resumindo, manter o departamento de futebol como está hoje, vencendo títulos, mas mexer no clube social e atacar a gestão da Arena Corinthians. É quem define o presidente. Então as propostas, na TV você pode ver alguma coisa, no meu timão você pode ver uma coisa, e dentro do clube as propostas são completamente diferentes. Manter a mensalidade barata, a mensalidade do Corinthians é R$120, manter a piscina limpa, manter o clube impecável para quem tá lá dentro, assim, que é quem vota para presidente. Nós, pelo menos, defendemos que é o torcedor com direito a voto, que é quem ajuda também as finanças do clube. A eleição do Corinthians acontece neste sábado agora,
dia 3 de fevereiro, a partir das 9 horas no Parque São Jorge. Até às 17 horas. Até às 16, previsão, né? Vai que se torne uma urna 7 aí do Vasco, vire à noite. Acabou a eleição, a contagem de votos e no mesmo dia já é anunciado quem é o novo presidente do Corinthians. Que assumirá na segunda-feira já. O presidente que for eleito vai ficar até o final de 2020, não vai, em 2021 Não vai mudar. Em fevereiro, né? Não vai ser mais em fevereiro, vai ser no final de 2020, assim o presidente de 2021 já entra no 1º de janeiro, já como presidente do clube. O que é uma notícia muito boa. Se você imaginar que o presidente que assumir na próxima segunda-feira tá por fora de tudo que tá acontecendo, a gente já tá quase em fevereiro. Já estamos em fevereiro. Sim. Então esses são 5 candidatos, a gente quer saber a opinião de vocês também aqui no YouTube, em quem vocês votariam se vocês tivessem a oportunidade, ou se você tem a oportunidade, em quem que vocês vão votar. A gente vai criar uma enquete aqui, vocês podem votar aqui, eu não sei direito onde é. Eu não sei. Eu não sei. Aqui, votem aí, deixem o voto de vocês, comentem também no vídeo quem vocês votariam, quem é o melhor candidato para presidente do Corinthians. Esse foi o Saudações de hoje. Valeu, Danilo. Valeu. Não esquecem de se inscrever no canal, dar o joinha, ativa a notificação. Valeu. Esse foi o Saudações. Abraço.